Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me e protege-me. Namastê. Muito bem, então vamos continuar, não é? Nós estamos, na verdade, fazendo a leitura do prefácio. Aí, cada vez que aparece um ponto, a gente, né, relaciona isso tudo com uma contextualização que é para poder entender o texto que nós estamos trabalhando nele. Bom, então continuando a leitura do prefácio de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Então o Prabhupada diz aqui o seguinte, olha, se tenho algum crédito pessoal nesse assunto, quer dizer, do movimento da consciência de Krishna, de espalhar o conhecimento védico, a consciência de Krishna, se tem algum mérito pessoal, crédito pessoal nesse assunto, é somente porque tentei apresentar o Bhagavad Gita como ele é. O Bhagavad Gita como ele é. Né? Então, quando o Prabhupada, novamente eu retomo esse ponto, porque tem essa questão aí dos gramáticos, né, que ele não pode falar o Bhagavad Gita, tem que falar a Bhagavad Gita. Então, se fosse dessa maneira, você não poderia usar os termos que Prabhupada está usando aqui para o Bhagavad Gita. É o livro, o texto Gita, né? Então, quando o Prabhupada fala apresentar o Bhagavad Gita, ele está querendo, evidentemente, né, subentende-se claramente aí, que é o texto Bhagavad Gita. Agora, a canção, você pode colocar no feminino, é a canção Gita. Porém, o texto é o Gita. Então, você pode, colocar tanto no masculino quanto no feminino, dependendo do contexto literário que você estiver apresentando. Então, o Prabhupada está dizendo aqui, olha, tentei apresentar o Bhagavad Gita como ele é, sem nenhuma adulteração. Antes de eu apresentar o Bhagavad Gita como ele é, né, se fosse no caso, por exemplo, se Prabhupada quisesse dizer a Bhagavad Gita, então ele diria a Bhagavad Gita como ela é, e não o Bhagavad Gita como ele é. Então ficou mais prático para ele mencionar o texto, o livro Bhagavad Gita como ele é. Né? Antes de eu apresentar o Bhagavad Gita como ele é, quase todas as edições do Bhagavad Gita em inglês foram introduzidas para satisfazer a ambição pessoal de alguém. Então Prabhupada, ele está dizendo aqui, olha só, ele não está dizendo todas as edições do Bhagavad Gita, como eu havia lido no prefácio dos editores, né? Aqui não aparece, né, no prefácio dos editores. Nós havíamos lido aqui no prefácio dos editores que que esse seria então o caso, né, a única tradução, né, a única tradução. Deixa eu pegar aqui. Ah, você já explicou isso numa aula também, que não é a única tradução essa do Prabhupada, de Prabhupada. Entendeu? Essa daqui é o prefácio de Prabhupada. O prefácio dos editores, né? Em algum momento do prefácio dos editores, né, eu vou pegar isso aqui agora, que dá um pouco de trabalho, né, para poder checar isso daí. Já foi falado numa aula aí, né? Os discípulos, né, colocaram dessa maneira, sim, que esse é a única tradução real, né, autêntica do Bhagavad Gita. Então, claro que isso é do ímpeto do discípulo de glorificar o mestre. Mas o próprio mestre está dizendo aqui, olha, que é o caso, o próprio Prabhupada está dizendo aqui, quase todas, ele não disse todas. Então, isso significa que houveram muitas edições. Eu vou pedir só para dar uma pausazinha, um segundo, porque eu quero pegar esse ponto aqui e trazer de volta esse assunto, que eu acho que vale a pena. Então, pessoal, acabou que eu não consegui encontrar, né, mas é isso.
tá, assim, falando em termos francos, né? O Bhagavad Gita, traduzido por Sua Divina Graça, Swami Prabhupada, ele é, assim, do meu ponto de vista e do ponto de vista dos Vaishnavas que são seguidores, não é, discípulos de Sua Divina Graça, ele é extremamente completo, erudito e bastante profundo, repleto de Bhakti, que é o mais importante na hora de investigar esse texto, né? E Prabhupada, como um devoto puro, autorizado, autêntico, né? Guru Vaishnava, apresentou o Bhagavad Gita com uma linguagem adaptada para o ocidental, e ao mesmo tempo com o conteúdo Bhakti, que é a essência do Bhagavad Gita. Então ele fez essa adaptação. Ele aplicou Bhakti com intensidade e ao mesmo tempo adaptou a linguagem para metáforas no Ocidente, porque se você vai usar as metáforas praticadas para indianos, ou o estilo de pregação, que seria no caso de explicação, quando você está falando com os indianos, que já fazem parte da cultura, é uma coisa de uma forma, e quando vai fazer para ocidentais, é outra. Você tem que fazer várias contextualizações, tem que fazer várias adaptações para ficar digerível, ou assimilável o conteúdo. E Prabhupada fez isso. Por isso nós estamos utilizando esse texto, que é o Bhagavad Gita, como ele é, de Sua Divina Graça, Swami Prabhupada, para fazer a investigação que nós estamos fazendo. Agora, não é que nós estamos fazendo. Muito bem. Antes de eu apresentar o Bhagavad Gita como ele é, quase todas as edições do Bhagavad Gita em inglês foram introduzidas para satisfazer a ambição pessoal de alguém. Com certeza, né? A pessoa quer se promover. Então, traduzir o Bhagavad Gita e colocar assim, né, o próprio nome lá embaixo como sendo o autor, porque o Bhagavad Gita, o conhecimento do Bhagavad Gita ele é intenso, ele é profundo, ele é altamente elevado. E aí dá para a pessoa a oportunidade de se projetar, né, a partir desse conhecimento. Mas não era a mentalidade de Prabhupada, não era essa. A mentalidade de Prabhupada é a mentalidade de um devoto puro. Ele quer glorificar Krishna, realçar Krishna, a suprema personalidade de Deus. Ele está fazendo o serviço devocional dele, realçar a suprema personalidade de Deus, não realçar-se a si próprio. E Prabhupada era um devoto puro. Então, a prioridade era Krishna, e não a própria personalidade, que na verdade é basicamente uma função, né, relativa, parte da terapia funcional, que é ter corpos, diferentes personalidades, né? Muito bem. Mas nossa intenção, como o Prabhupada mesmo está dizendo aqui, ao apresentarmos o Bhagavad Gita como ele é apresentar a missão da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Olha só, é apresentar a missão da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. A missão de Deus é resgatar as almas da ignorância para a iluminação, para o autoconhecimento. A nossa missão é auxiliar a missão de Deus. Essa missão é de Deus. Essa missão, nós não somos capazes de finalizar essa missão. Nós temos que ter instrumentos para realizar a missão. A missão é de Deus. A responsabilidade pelas almas é originalmente de Deus. Nós somos convidadas, como almas, a participar da missão de Deus. Podemos pegar a oportunidade, podemos relativizar a oportunidade. Nós temos o livre-arbítrio. Agora, esse livre-arbítrio de relativizar ou de pegar depende muito do tipo de cabeça que a pessoa tem, do tipo de evolução que ela tem. Um diamante está lá, ele é neutro. A pessoa que tem o diamante na mão pode jogá-lo no lixo, pode fazer alguma coisa produtiva com ele. Vai depender muito do conhecimento que a pessoa tem do que é um diamante. Se ela for um ignorante, uma pedra. De repente ela deixa lá a decoração, lá no jardim dela. Agora, se ela tiver conhecimento do que se trata, aí ela pode ficar até rica. Da mesma forma, o conhecimento védico é assim. Ele está lá. Dependendo de quem está lidando com ele, pode ser
a solução da existência de fato. Ou então pode ser simplesmente mais um adereço cultural, né? Mais um conhecimento que você coloca na sua prateleira ali, dos muitos conhecimentos que você tem, relativiza, faz do conhecimento védico ou do Bhagavad Gita uma decoração da sua linda e vasta biblioteca e fica por isso mesmo. Depende, né, de quem está aí diante desse conhecimento. Agora, aceitamos como tarefa nossa apresentar a vontade de Krishna, não a de qualquer especulador mundano, tal como o político, o filósofo ou o cientista, pois embora tenham tanto conhecimento, eles têm pouquíssimo conhecimento acerca de Krishna. Quando diz que Manmana Bhava Mad Bhakto Madhyati Man Namaskuru, etc., nós, ao contrário dos pretensos eruditos, não dizemos que Krishna e seu espírito interior são diferentes. Eu vou voltar depois no final e vou falar o significado desse mantra que Prabhupada mencionou aqui, tá? Só para não perder a sequência da leitura. Nós, ao contrário dos pretensos eruditos, não dizemos que Krishna e seu espírito interior são diferentes. Krishna é absoluto. E não há diferença entre o nome de Krishna, a forma de Krishna, as qualidades de Krishna, os passatempos de Krishna, etc. Esta posição absoluta de Krishna é difícil de ser entendida por alguém que, não sendo devoto de Krishna, não está incluído no sistema de Parampara, sucessão discipular. Em geral, olha só, esta posição absoluta de Krishna é difícil de ser entendida por alguém que não está sendo devoto de Krishna, não está incluído no sistema de Parampara, que é o sistema de sucessão discipular. Em geral, o suposto erudito, político, filósofo e swami, que não tem perfeito conhecimento acerca de Krishna, tentam banir ou eliminar Krishna quando escrevem comentários sobre o Bhagavad Gita. Tais comentários desautorizados sobre o Bhagavad Gita são conhecidos como Mayavada Bhasya, e o Senhor Chaitanya nos adverte desses homens espúrios. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu diz claramente que alguém que tentar entender o Bhagavad Gita do ponto de vista Mayavadi cometerá um grande erro. Por causa desse erro, o desencaminhado estudante do Bhagavad Gita de certo se confundirá no processo da orientação espiritual e não conseguirá voltar ao lar, voltar ao Supremo. Por quê? Porque o amor ao Supremo não desperta no coração. Bom, vamos ver se eu pego aqui o verso. Manmana Bhavamad Bhakto. É interessante, olha, aqui atrás do Gita, sempre na parte final, tem um glossário, que é um guia por onde você pode encontrar os mantras, olha só. Teve lá no H, né? Ou no M, começa com M, Manmana, e a gente já vai encontrar esse verso. Manmana. Manmana Bhavamad Bhakto. Onde é o verso? Prabhupada não cita aqui no prefácio. Normalmente ele cita, né? É citado aqui qual é o verso. Eu não estou também encontrando aqui. De repente esse daí não é o início do verso. Não é? Ele não aparece aqui no glossário como Manmana. Vou ficar devendo essa para vocês, tá? Eu vou procurar e na próxima aula eu apresento, ok? A explicação desse mantra aqui. Muito bem, então
eu acho que a gente deu uma adiantada boa, não é? Nessa parte da leitura do significado aqui. Prabhupada ele está chamando a atenção para a diferença que existe em comentar o Bhagavad Gita realçando Krishna como a suprema personalidade de Deus e comentar o Bhagavad Gita ou estudar o Bhagavad Gita somente do ponto de vista de uma metáfora de conhecimento e relativizar a pessoa Krishna como sendo apenas um avatar histórico, um homem com muita sabedoria, ou até mesmo um personagem criado, não é, pela imaginação humana. Então essas colocações, elas são tidas como colocações chamadas impessoais ou colocações impersonalistas, mayavadis. E o ponto de vista mayavadi de entender o conhecimento contido no Bhagavad Gita dilui Krishna, relativiza a importância da pessoa Krishna e enaltece apenas a conclusão do conhecimento, só que a conclusão do conhecimento que dilui a pessoa Krishna está imperfeita. E essa dissolução da pessoa Krishna não permite uma apreciação da pessoa em si. Então é uma apreciação impessoal. E a concepção impessoal da suprema verdade absoluta é o que se chama de Mayavadi. Mayavadi, que é a concepção impessoal do absoluto. Nós vamos falar mais sobre isso daí lá, né, nos próximos capítulos, tá? Eu vou pedir só mais um segundinho, né? Vou pedir só mais uma pausa, né? E eu já retorno em um segundo, só um momentinho, tá bom? Eu vou ver se eu consigo encontrar o verso ainda e já falo a tradução agora mesmo. Então, pessoal, olha, aqui encontrei. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 65. O verso é o seguinte. Man mana bhava mad bhakto mad yajiman namaskuru man eva ishyashi satyante pratidhyane priyo sime. Man mana bhava mad bhakto mad yajiman namaskuru man eva ishyashi satyante pratidhyane priyo sime. Matmana, pensa em mim, pensando em mim, bhava, apenas torna-te, mad bhakto, meu devoto. A tradução é a seguinte: pensa sempre em mim e torna-se meu devoto. Ok? Pensa sempre em mim e torna-se meu devoto. Eu vou só pedir mais um segundo mesmo. Vou pedir mais um segundo, tá? Me desculpe, tá, pessoal? Bom, agora sim, pessoal, olha só. Tradução. Pensa sempre em mim e torna-se meu devoto. Adora-me e ofereça-me homenagens. Agindo assim, você virá a mim impreterivelmente. Eu lhe prometo isso porque você é meu amigo muito querido. Tá? Esse verso, ele é extremamente profundo e, enfim, eu não vou nem entrar nos detalhes dele agora. Eu vou deixar isso para a próxima aula porque ele vai pedir um tempo significativo que eu acho que é até interessante a gente comentar ele já no início, apesar de que ele está no final do Bhagavad Gita, a gente trazer ele já para falar sobre ele agora, porque tudo que nós estamos fazendo, estudando o Bhagavad Gita, tem a ver com esse verso aqui. E aí, como ele já é a parte final da conclusão do Bhagavad Gita, e aqui tem um detalhe extremamente importante, olha. Eu lhe prometo isso porque você é meu amigo querido. Então, a suprema personalidade de Deus está dando a palavra. Eu acho que nós, por coerência, dar a ele assim, o crédito de que ele será capaz de cumprir a palavra, eu acho que é uma questão de sobriedade e de inteligência da nossa parte. Mas vamos deixar isso daí para o próximo momento, tá bom? Obrigado pela atenção
Namastê, Hare Krishna, fique na paz e até a próxima aula, a próxima gravação.